BATV. Oferecimento Colégio Opção. Melhor ensino, excelente estrutura pedagógica e maior segurança. Olá, boa noite. Agora são 7 horas e 11 minutos. Hoje é sexta-feira, último dia do mês de junho. Os destaques da região você confere agora no BATV. Essa tarefa é montada para combater a trabalho semelhante ao de escravo na região. As manifestações em Vitória da Conquista contra o governo Temer e as reformas trabalhistas e da Previdência. Ônibus pega fogo no bairro Santa Terezinha. Solidariedade e campanhas de arrecadação de agasalhos são realizadas para amenizar o frio de pessoas carentes. O que Vitória da Conquista tem de fria, tem de corações generosos que tentam aquecer um pouco esse inverno. A partir de agora, no BATV. Funcionários da Embasa e rodoviários do transporte público urbano de Vitória da Conquista aderiram ao dia de paralisação nacional contra o governo Temer e as reformas trabalhista e da Previdência. Foi uma manhã complicada para quem depende do transporte público em Vitória da Conquista. Os conquistenses foram surpreendidos com uma paralisação geral dos motoristas e cobradores das duas empresas, Cidade Verde e Viação Vitória. A paralisação faz parte do movimento nacional contra as reformas da Previdência e Trabalhista e também contra o presidente Michel Temer. A gente não estava sabendo, né? E aí, de repente, chegamos no ponto de ônibus e não tinha ônibus para vir. É um grande transtorno para a população, né? Por dia, cerca de 40 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em Vitória da Conquista. A paralisação atinge estudantes, trabalhadores, pessoas que precisam do transporte público. Sem ônibus, né, fica complicado. Eu peguei uma carona com um amigo até a rodoviária e da rodoviária eu achei uma van e vim de van. 160 ônibus que fazem o transporte público em Vitória da Conquista, nenhum saiu da garagem hoje pela manhã. A situação começou a se normalizar a partir das 9h30, quando alguns veículos começaram a circular novamente pela cidade. Na porta de uma das empresas de ônibus, houve até confusão, mas foi controlada pela Polícia Militar. Além da paralisação dos rodoviários, os funcionários do setor administrativo da Embasa fizeram um protesto também. Eles se reuniram em frente à empresa e depois seguiram até a Praça 9 de Novembro para um ato público. As paralisações dividem opiniões entre a população. Eu compreendo, por mais que seja difícil, eu tive hoje de manhã que pegar a van para ir para o trabalho e tudo mais, só que assim a gente consegue, eu consigo compreender que eles também têm direito. Dificulta, principalmente nesse tempo que tem tantos trabalhadores que acordam cedo para ir ao trabalho e acaba se deparando com isso sem informações nenhuma, então dificulta, atrapalha a nossa vida. 3 graves acidentes foram registrados hoje de manhã na região. 2 na Serra do Mutum e 1 em Vitória da Conquista. Veja no nosso giro de notícias. O primeiro acidente foi às 6 da manhã na Serra do Mutum, entre Jequiel e Entrocamento de Jaguaquara. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta van teria tentado fazer uma ultrapassagem indevida e bateu de frente no ônibus. Das 6 pessoas que ficaram feridas, 2 já receberam alta. 4 passaram por cirurgia e estão em observação no Hospital Prado Valadares, em Jequié. Pouco tempo depois, por volta de 9 horas da manhã, aconteceu um outro acidente na Serra do Mutum, 3 quilômetros depois da primeira ocorrência. Uma carreta bateu no fundo de outra carreta. Um dos motoristas, Wilson Alves Negrão, de 70 anos, morreu no local. O motociclista ficou ferido num acidente na entrada do bairro Campinhos, em Vitória da Conquista. A moto em que ele estava bateu num carro. O motociclista, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Hospital Geral com lesões graves. O motorista do carro não ficou ferido. E veja a seguir, ônibus pega fogo em Vitória da Conquista. E ainda, campanhas são realizadas para arrecadar agasalhos. Agora são 7 horas e 15 minutos. Começou a promoção Compra do Mês G Barbosa. Venha comprar mais, pagando muito menos. É pra encher o carrinho. Aproveite! Filezinho de peito de frango Cearão, quilo 7,95. A 100 peito ou costela, quilo 9,99. Maracujá ou maçã nacional vermelha, quilo 2,99. Arroz Blueville, 1 quilo 1,95. Leite Piracanjuba, 800 gramas, 14,99. Itaipava Latão, 2,39. Fralda Pampers Giga, na compra de 3 unidades, a unidade sai por 49,90. Sabão em pó, 3 quilos de 800 gramas, 21,90. E tem mais ofertas imperdíveis. Smart TV Samsung 32 polegadas de 1.499 por 1.299 ou em 10 vezes sem juros. Smartphone LG K10 apenas 749 ou em 12 vezes sem juros. Beba com moderação. G Barbosa, quem vem comprar bem.
Não, não é apenas o som. É o som e o que ele faz a gente sentir. São todas as coisas juntas. É o calor que a gente sente no frio. É o frio que a gente sente na barriga. É o cheiro, o beijo. É o gosto. É a ansiedade, o momento. É até um pouco da saudade. É tudo que faz o clima. E por falar em clima, esse só a gente tem. Não, não é só a música. É tudo. Festival de Inverno Bahia. De 25 a 27 de agosto. Um ônibus pegou fogo essa tarde no bairro Santa Terezinha, em Vitória da Conquista. Pessoas que passavam pelo local perceberam as chamas no veículo que estava estacionado e chamaram os bombeiros. Em pouco mais de 30 minutos, o fogo foi apagado. Essas imagens foram enviadas por um telespectador. Os bombeiros informaram que o veículo é particular e que ninguém ficou ferido. Um laudo vai apontar a causa do incêndio. O inverno esse ano em Vitória da Conquista está bastante rigoroso. Os termômetros chegaram a marcar 9 graus, com sensação térmica ainda menor. Para amenizar o frio de pessoas carentes ou que moram nas ruas da cidade, algumas campanhas estão sendo realizadas para arrecadar agasalhos e você pode participar. Quando chega o inverno, Vitória da Conquista se transforma. O vento frio e a chuva fazem a temperatura cair bruscamente na cidade. Em junho, por exemplo, foi registrada a menor temperatura do ano até o momento, 9,2 graus. E mesmo em dias não tão frios, a temperatura ainda é baixa em Vitória da Conquista. 19 graus junto com o vento pode significar a sensação térmica de 16, 17 graus. À noite, a situação é ainda pior para quem mora na rua e não tem um agasalho. Mas o que Vitória da Conquista tem de fria, tem de corações generosos que tentam aquecer um pouco esse inverno. Há 4 anos, esse grupo de amigos se junta para fazer a coleta de agasalhos para doar para quem mais precisa. Eles recebem doação de tudo: sapatos, casacos, cobertores. Nós podemos ser melhores e fazer um mundo melhor através de poucas ações, incentivos como essa que nós destinamos não só a famílias carentes, mas também a grupos e também a movimentos que já realizam esse tipo de ação, né? Os amigos se surpreendem com a generosidade das pessoas a cada campanha. Muito do que é doado nem foi usado. É novo, mas estava esquecido no fundo do guarda-roupas de alguém. Quando você chega para receber uma doação dessa, você vê no olho da pessoa que aquele carinho, aquela vontade de ajudar mesmo, mas que às vezes nem sabe como. Então, não só a gente, como outras pessoas fazendo essas campanhas, vai ajudar muito quem precisa, cara. Tem muita coisa perdida nas casas aí que serve para quem precisa, sabe? Quem não pode levar as doações até eles não tem problema. É só marcar que eles vão buscar na casa do doador. Foi assim que Dona Eleni conseguiu fazer a parte dela. Dona Eleni, é um gesto simples, né, que pode fazer a diferença. Se todo mundo fizer um pouquinho, né? As lojas maçônicas em Vitória da Conquista todos os anos realizam a campanha do agasalho. Esse ano esperam doar mais de 2.500 cobertores. Esse é o nosso intuito, é cada um participar um pouquinho, que esse pouquinho de cada um vai ser um muito no final. São vários os pontos de doação na cidade. As lojas maçônicas, temos no Fórum João Mangabeira, temos no Procon, então temos em algumas escolas, as faculdades, então tem todos esses locais, alguns supermercados da cidade, vocês podem, a comunidade queira participar, vai ver lá a nossa logomarca, vai ver a marca da maçonaria, da campanha. O Museu Regional Casa Henriqueta Prates, que fica na Praça Tancredo Neves, em Vitória da Conquista, também realiza a campanha do agasalho. Todos buscando fazer com que o tempo frio seja superado. Que às vezes a gente não usa, que está ali jogado no guarda-roupa, você não quer mais por questão de moda, por questão de gosto, e para uma pessoa é algo ali que significa muito. O que é pouco para você, para alguém significa muito. Nunca é demais ajudar a quem precisa, né? Agora a gente vê no mapa como fica o tempo neste fim de semana em algumas cidades da região. Um sábado de sol com algumas nuvens em Riacho de Santana. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e máxima de 30. Em Nova Itarã, o dia vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Os termômetros marcam a mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Sol com muitas nuvens em Vitória da Conquista. Menor temperatura de 14 graus, maior de 22. No domingo, o céu fica nublado em muitos momentos do dia.
mínima de 14 e máxima de 20 graus. Segunda-feira gelada na cidade, prepare os casacos, mínima de 9 e máxima de 16 graus. Estudante expulso da UESB, acusado de fraudar documentos para ter acesso à instituição por meio de cotas quilombola, questiona a decisão da universidade. Segundo Maurício, mesmo depois do Ministério Público concluir que ele estava vinculado à comunidade quilombola e arquivar o caso, o estudante teve a matrícula no curso de medicina cancelada. Nas fotos, o registro da família na comunidade quilombola Itaguaçu, em Livramento de Nossa Senhora, a 200 quilômetros de Vitória da Conquista. Maurício se declara quilombola. Toda a minha família é oriunda de lá, nasci, morei lá e ainda frequento a comunidade. Fui criado pela minha avó ainda reside lá, é minha casa. Maurício entrou na universidade em 2011, conseguia a vaga no curso de medicina por cota quilombola, um sonho realizado. O dia 9 de junho não será lembrado por Maurício como um bom dia. Foi o dia que ele foi notificado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, de que seria expulso do curso de medicina por ter praticado falsidade ideológica ao se declarar quilombola. O cancelamento da matrícula acontece faltando 4 meses para o fim do curso. Quando se matriculou na UESB, ele apresentou o atestado de que a comunidade Itaguaçu é área quilombola e um atestado da presidente do quilombo de que ele era morador de lá. Desde antes da expulsão, Maurício reúne provas de que é descendente quilombola, como o título eleitoral com zona na comunidade e abaixo-assinado dos moradores da comunidade quilombola. O Ministério Público lá em Livramento inocentou você? Isso, me inocentou. Investigaram da mesma maneira que a instituição estava investigando, só que eles me inocentaram, diferentemente da instituição que optou por me expulsar, mesmo após o parecer do Ministério Público. Além de Maurício, outros 6 alunos dos cursos de Medicina, Direito e Odontologia da UESB em Vitória da Conquista e Jequié foram expulsos acusados de fraude em cotas destinadas a quilombolas. Segundo a universidade, eles apresentaram atestados falsos. Para Maurício, faltam 2 boletos de pagamento da cerimônia de formatura. O jaleco de médico já está pronto. Na universidade, 2 últimas disciplinas a concluir. Maurício entrou na justiça para que possa voltar à sala de aula e concluir o curso, realizar o sonho de ser médico. Se eu não conseguir resolver essa situação o quanto antes, eu vou ser reprovado por falta e aí a formatura, pelo menos a minha, vai se atrasar, né? Já não formar mais com a turma, ter que aguardar um período maior para se formar, então o sonho só vai se postergando de uma maneira injusta. A Procuradoria Jurídica da UESB informou que Maurício teve o direito de defesa garantido durante o processo administrativo instaurado pela universidade. Disse ainda que a matrícula foi cancelada porque o estudante não comprovou a condição de morador do quilombo. Em instantes, força-tarefa é montada para combater o trabalho semelhante ao de escravo na região. Agora são 7h24. Nota de esclarecimento. Em virtude da lamentável ausência da dupla Maiara e Maraísa contratada para a festa de celebração dos 30 anos do Forró Ticomia em Ibicuí, a direção do evento repudia este fato e esclarece que, primeiro, a produção do Ticomia cumpriu todas as obrigações e exigências feitas no contrato assinado com a dupla Maiara e Maraísa, através do seu escritório de representação, Workshow Produções, e pagou integral e antecipadamente o valor acertado. Segundo, o horário estabelecido no contrato para a realização do show seria às 14h30, fato confirmado pela produção da dupla, o que torna injustificável a argumentação quanto à necessidade de voo noturno, manifestado em nota da dupla nas redes sociais. Terceiro, os organizadores do Ticomia foram surpreendidos com o cancelamento do show por volta das 19 horas. Dessa forma, lamenta o ocorrido e espera que casos como esses não se repitam por parte dos empresários e artistas. A família Ticomia agradece imensamente aos participantes da festa pela fidelidade, pela alegria e pela compreensão. Forró Ticomia, 30 anos. Você não pode perder o relançamento de uma série sobre uma época em que ninguém tinha liberdade de se expressar. E que foi lançada em outra época em que ninguém tinha liberdade de assistir a todos os episódios de uma só vez. Anos Rebeldes está de volta. Todos os capítulos de uma vez, só para quem assina Globoplay. É a Globo. Play.
Policiais da CIP Sudoeste descobriram um local em Vitória da Conquista onde era feita a falsificação de cerveja. As informações com o repórter Luan Ferreira. Boa noite, Luan. Boa noite, Edson. Boa noite a você que acompanha o BATV. No fim da tarde desta sexta-feira, em abordagem, a CIP Sudoeste, antiga CAESG, fechou um local que supostamente trabalhava na falsificação de cervejas em Vitória da Conquista. Segundo a polícia, o esquema funcionava mais ou menos assim. Era comprado cervejas de marca mais barata, alterado o rótulo para marcas que o preço da cerveja é maior. Na casa que fica no bairro Terras do Remanso, em Vitória da Conquista, a polícia encontrou mais de 300 caixas de cerveja, tampas e rótulos. A polícia disse ainda que, segundo os acusados, o esquema de falsificação funcionava há 3 meses em Vitória da Conquista. 3 pessoas foram trazidas aqui para o DIZEP. Os acusados vão ser ouvidos pelo delegado. O material apreendido será levado para a perícia para comprovar se apenas o rótulo ou também o líquido era alterado. Se ficar comprovada a adulteração do líquido, os acusados podem responder por falsificação de produtos alimentícios. É isso, volto com você no estúdio, Edson. Ok, Luan. Uma força-tarefa foi montada para combater o trabalho semelhante ao de escravo na região. A operação se concentrou em 2 importantes rodovias, as BR-116 e a 030. Algumas irregularidades foram encontradas. Uma força-tarefa em combate ao trabalho semelhante ao de escravo. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Ministério do Trabalho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Defensoria Pública da União e a Polícia Rodoviária Federal, realizaram uma operação preventiva nesta semana nas BR-116 e 030. O objetivo era barrar o transporte de pessoas que iriam ser exploradas. E a equipe encontrou irregularidades. Foram encontrados 5 veículos cujos motoristas não tinham contratos de trabalho reconhecidos e estavam submetidos a ampla jornada de trabalho. Os empregadores, nesse caso, foram autuados pelo Ministério do Trabalho e foi identificada também uma van fazendo transporte com destino de trabalhadores na BR-030, com a finalidade de escapar da fiscalização do posto da Polícia Rodoviária Federal. Para esses profissionais entrarem em ação, houve todo um estudo antes. O objetivo foi mapear os principais trechos da região por onde esses ônibus e vans clandestinos passam. A gente fez um estudo, algumas operações de inteligência para mapear essa migração e definir os pontos da operação. Segundo o auditor, os principais destinos são as lavouras de cana e café na região sudeste do país, que mantém trabalhadores em condições precárias. Hoje, essas situações recebem o nome de trabalho escravo contemporâneo. Submeter alguém à condição análoga a escravo é crime, tá? Então, o que seria isso? Na realidade, você expor os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, você submetê-lo a servidão por dívida, restrição de liberdade com apreensão de documentos, tudo isso é considerado trabalho escravo contemporâneo. E a operação vai continuar para resgatar os trabalhadores antes mesmo deles serem escravizados. Esse grupo é permanente, então a gente está sempre trabalhando no combate ao trabalho escravo. E a gente, nessa última operação também, a gente agora fez a parte de barreira nas rodovias, para ver se flagrava algum transporte de trabalhador irregular. O revezamento da tocha com fogo simbólico, em homenagem a 2 de julho, está a caminho de Salvador. A chegada está prevista para amanhã às 4 da tarde em Pirajá. O percurso de 110 quilômetros foi aberto hoje cedo em Cachoeira, um dos municípios mais importantes na luta pela independência do Brasil na Bahia. O silêncio do Recôncavo é interrompido pelos fogos no céu da cidade de Cachoeira. É o início das comemorações que marcam as lutas pela independência do Brasil aqui na Bahia. São 195 anos de história. Cachoeira fora a primeira vila em que iniciara as lutas em prol da independência do Brasil. Isso ocorrera no dia 25 de junho de 1822. Na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, moradores orgulhosos. Uma missa especial deu início à programação. Durante a celebração, o fogo simbólico foi aceso e abençoado, ao som do hino do estado da Bahia. Para seu Zé, essa é mesmo uma data especial. Há 25 anos, ele tem a responsabilidade de dar os primeiros passos, levando o fogo simbólico. Me sinto orgulhoso
por essa oportunidade que os meus gestores cachoeiranos têm sempre me dado. Da igreja, a pira segue pelas ruas de Cachoeira. No meio do caminho, ganha trilha sonora especial. Vão ser 110 quilômetros até a chegada a Salvador, que está prevista para amanhã às 4 da tarde. A pira com fogo simbólico vai percorrer as cidades do Recôncavo. Passa por Salbara, Santo Amaro da Purificação e dorme essa noite em São Francisco do Conde. Amanhã, às 7 da manhã, a caminhada recomeça e segue por Candeias, Simões Filho, até a parada final, no bairro de Pirajá, local onde aconteceu a principal luta pela independência. Aqui não existe cansaço, não. Tem alguém cansado aí? Não! As lojas da Avenida... Festival de Inverno Bahia, mais 2 atrações foram confirmadas para este ano. Tiago York para abrir a festa na sexta-feira, dia 25 de agosto. E Humberto Getziger para abertura no sábado, dia 26. Outras 4 atrações já tinham sido divulgadas. Ivete Sangalo na sexta-feira e Raimundos e o Rapa no sábado e Anitta no domingo, dia 27 de agosto. O BATV fica por aqui. Você pode rever nossos telejornais na íntegra, na internet. O endereço é g1.com.br/Bahia. Uma boa noite para você.